Vocês veem como que é trabalho em equipe, gente. A gente vai, né, passando ali. A Ana é a menina que cuida do CRA, né, no período da manhã. Então vamos lá, gente. Recapitulando, semana passada a gente falou sobre a missão da empresa, né? Falei um pouquinho sobre a importância de se definir muito bem quem é o meu cliente, até para ter a maneira de me comunicar com ele melhor, né? Eu vou dar um exemplo antes da gente entrar em visão e valores de uma empresa que ela mudou o seu público-alvo, né? Na verdade, ela vem mudando esse público-alvo, só que isso é um processo gradual, tá, gente? Não é uma coisa que a empresa acorda um dia e fala: hoje eu não quero mais o público classe A, agora eu quero o público classe C ou classe B, né? Isso é um processo gradual. Então, quem que é essa empresa? A gente tem lá a Riachuelo, né? Que é quem que era inicialmente o público-alvo da Riachuelo? A Riachuelo ela surgiu, né, como uma loja de departamentos focada no público classe B e C, né? Só e aí ela tinha algumas cores. Quais eram as cores da Riachuelo? Lembra que a gente falou que as cores influenciam bastante, né? A gente tinha lá, deixa eu só colocar aqui o Christoph, o Luan e a Rebeca para a sala. Peraí. Christoph, Luan e Rebeca. Então, o que aconteceu? A Riachuelo, ela tinha esse público-alvo e as cores dela, bom dia, já estão com presença já os dois que mandaram no chat, né? A Riachuelo, ela tinha lá as cores verde, azul e branco como cores da loja, inclusive, né, gente, cores que remetem à bandeira brasileira. Só que ela foi mudando o seu público-alvo. Vocês podem ver, inclusive, que ela começou a abrir em shoppings, igual no Iguatemi tem a Riachuelo, né? E aí ela mudou a marca. A marca Riachuelo não se escreve mais Riachuelo. Quem já comprou alguma coisa em tempos mais recentes na Riachuelo deve ter reparado que agora eles escrevem assim, né, o nome da marca nas embalagens. E a cor mudou para preto e branco, cores mais neutras, né? Só que ela ainda tem produtos de um preço mais baixo. Por quê? Porque eu não posso um belo dia virar e falar assim, ó, não quero mais esse público, quero outro, porque eu preciso construir uma identidade. Só que olha só, ela mudou os clientes, né, o segmento social do cliente, mas ela mudou o que ela faz? Não, o que ela faz não mudou. Por que não mudou? Porque o que a empresa faz, gente, depois que eu estabeleço ali na minha missão, eu não vou mais mudar, tá? A missão é para sempre aquela ali. Eu posso mudar o público-alvo, mas o que eu faço não muda, tá? Beleza. Agora vamos falar da visão, tá? Vamos vir aqui para o círculo da direita embaixo. A visão da empresa, gente, ele está se referindo a quais objetivos eu quero atingir, em quais setores eu quero ser líder, ou em que negócio eu quero ser referência, tá? Então, o que acontece, gente? A visão lembra naquela outra aula que a gente teve, que tinha lá o planejar, organizar, dirigir, controlar, que aqui no planejar a gente criava objetivos para minha empresa?
E aqui, no organizar, eu definia como eu ia alcançar esses objetivos. A visão é a descrição desses objetivos. A visão, então, é colocar no papel quais são esses objetivos. E aí, gente, tem um detalhe importante, né? A visão, ela acaba sendo mais importante que a missão, porque é ela que explica o que a minha empresa quer fazer. Só que tem um detalhe, vamos pensar o seguinte: se a visão está definindo quais são os meus objetivos, a visão ela tem um outro ponto muito importante que vem a ser o quê? Ela vai mudar com o tempo. Por que a visão vai mudar com o tempo? Porque quando eu alcanço um objetivo, eu não posso cruzar os braços e falar, tá bom, eu tenho que traçar um novo objetivo. Olha, o meu objetivo, a minha visão é ser, por exemplo, líder em qualidade de atendimento no segmento. Deixa eu só ver quem está me chamando no chat. Ah, tá. Não é comigo, é a Ana. Né? No segmento de prestação de serviços de manutenção de computadores. Então, na cidade, só colocar a Érica. A Érica está com dificuldade de permanecer conectada. Na cidade de São José do Rio Preto. Então, isso aqui é uma visão para a empresa. Tá? Definir aqui uma meta. Aí, gente, quando eu atingir essa meta, eu posso falar o seguinte: eu não quero ser reconhecido só no pessoal de manutenção de computadores. Eu quero ser tão bom que quando alguém falar em prestação de serviços, qualidade de prestação de serviços, a pessoa vai pensar no Marcelo, tá? Então aqui eu posso ir aumentando. Só que para eu aumentar, primeiro eu tenho que alcançar, né? E aí a gente costuma trabalhar com a ideia de curto, médio e longo prazo, né? Quais são, né? Normalmente, curto prazo, a gente fala aí, né? Às vezes até 1 ano. O médio prazo, a gente fala até 2 anos. E longo prazo, acima de 4 anos. 2 anos. Tem alguns que falam 4, tem gente que fala 5, né? Vai depender muito do que eu quero. E aí a gente tem que pensar o seguinte, gente. Para alcançar esses objetivos, e aí retomando aquela aula do organizar, planejar, dirigir e controlar, a gente precisa pensar o seguinte: para que eu alcance isso, não é automático, né? Vai precisar de investimento. Para eu ter qualidade de atendimento, eu preciso fazer o quê? Pesquisa de satisfação com o cliente, isso tem custo, né? Eu preciso dar treinamentos para minha equipe, isso tem custo. Não tá? quero. Eu preciso fazer uma série de atividades. Deixa eu ver quem que está com áudio vazando aí para pedir para mutar. Né? Já coloquei, pronto. Então, assim, eu vou precisar de uma série de investimentos para que o meu negócio funcione a contento, para que eu consiga chegar nesse objetivo que eu planejei, tá? Então a visão, ela vai demandar investimento, não é uma coisa automática. Eu vou dar uma sugestão para vocês, dê uma pesquisada sobre top of mind, tá? O que é top of mind, gente? Top of mind é uma definição que a gente dá para empresas que quando a gente cita um determinado segmento de mercado,
é a primeira empresa que a gente pensa, tá? Por exemplo, vamos lá, vocês não precisam nem tirar do mudo, não precisam nem falar para mim necessariamente. Quem quiser pode falar, é legal. Quando eu falo, por exemplo, refrigerante, qual é a primeira empresa que vem na cabeça de vocês? Alguém falou Coca, né? Alguém acho que mandou lá no chat, deixa eu ver. Coca, Ana Beatriz mandou aqui também. Sim, às vezes a gente nem é o preferido nosso, mas é o primeiro que vem na cabeça da grande maioria. Claro, gente, tem alguns que vão pensar em outro, mas a maioria vai pensar na Coca. Por quê? A Coca, ela é uma marca top of mind, né? A Érica falou em Nike, mas aí já não é refrigerante, né? Então, assim, as marcas top of mind, elas fazem o quê, gente? Elas alcançaram uma qualidade tão grande no que elas fazem que elas são sempre lembradas, né? Então, assim, dei uma pesquisada. Aqui em São José do Rio Preto, o Diário da Região, ele costuma fazer a pesquisa de top of mind da cidade, né? Ela falou Poti, ok. Eu tenho alguns alunos que sim, lembram bastante da Poti, eu tenho alguns alunos que lembram da Pepsi, né? Mas o Diário da Região costuma publicar o top of mind para Rio Preto e região. Então é bem legal a gente conhecer, porque, gente, se o meu objetivo, por exemplo, é fazer com que a minha empresa seja líder em um determinado segmento, isso vai exigir também que ela esteja entre os top of mind. É uma forma de eu fazer o quê? De eu verificar se eu consegui ou não, tá? Tranquilo aqui a visão? Deu para entender que a visão ela vai mudar com o tempo, porque eu vou precisar criar novos objetivos. Agora vamos falar dos valores, gente. Os valores, nós não estamos falando de valor financeiro, hein? Nós estamos falando aqui de valores éticos e morais, tá? Então vamos até colocar aqui, ó, éticos e morais. Eu não gosto de colocar as duas palavras juntas, porque a origem delas é a mesma, tá, gente? Quando a gente fala em filosofia, né, a ética e moral, ela significa exatamente a mesma coisa, mas aqui no Ocidente, né, com o passar do tempo, a gente deu uma mudada e o pessoal começou a considerar ética uma coisa e moral outra. Mas tudo bem, isso aí fica para um outro assunto quando a gente for falar sobre ética em compras na empresa, tá? Mas vamos lá, gente. Os valores da marca, eles são os padrões de comportamento institucionais da empresa. Então, são quais os comportamentos que eu espero que o trabalhador da minha empresa tenha, né? Eles representam um conjunto de prioridades corporativas adotadas pela empresa para impactar positivamente seus stakeholders. O que é um stakeholder? Então, o stakeholder é o meu funcionário, um stakeholder é o meu fornecedor e o meu stakeholder também vai ser o meu cliente, tá? No caso aqui, a gente vai tratar os três. E aqui, gente, é importante a gente entender o seguinte. Eu quero impactar positivamente essas pessoas. Então, eu tenho que traçar, né, alguns padrões de comportamentos que são considerados bons. Mas aí é que mora o perigo. Sabe por quê? A maior parte das empresas, ela dá muita importância para a missão, muita importância para a visão. E os valores, ela vai lá e escreve, coloca um monte de coisa bonita, né? Aí ela vai lá, vai montar os valores da empresa. Olha só, eu vou contratar o Ramon para trabalhar na minha empresa e a minha empresa ela tem como valores ética, transparência, opa,
que mais? Ela vai ter como valor respeito às diferenças, sejam elas religiosas, políticas ou ideológicas, não discriminação, apoio à educação, responsabilidade social e Meio ambiente também? responsabilidade ambiental. Olha que lugar bonito de se trabalhar, né, gente? Uma empresa que tem todos esses valores. Aí, o Ramon começa a trabalhar lá e ele começa a descobrir o seguinte: responsabilidade ambiental passou longe, a empresa deixa ar-condicionado ligado com a janela aberta, né? Com a porta aberta, sem ninguém na sala, torneira pingando e nem aí. Responsabilidade social. Nunca a empresa tomou nenhuma atitude, né, para reduzir desigualdades sociais. Tá nem aí, eu quero é ganhar dinheiro. Apoio à educação. Nunca fizeram nenhuma ação ou para incentivar os funcionários a aprender, a estudar mais, ou apoiar uma escola, uma universidade. Nada. Não discriminação, imagina, né? Não tô nem aí, só quero pessoas que tenham aparência semelhante à minha, né? Não gosto de pessoas de outras etnias, não gosto de não contrato, não aceito, né? Não trato bem homossexuais, transexuais. Respeito as diferenças. Imagina, se não for da minha religião, não serve, né? Política, se não gostar do mesmo candidato que eu, não serve, né? Ideologia só pode servir a minha, se não servir a minha, tá fora. Que respeito às diferenças é isso? Transparência, ele vai perguntar alguma coisa, o patrão vira para ele e fala, fica quieto, não enche o saco, né? Aí já a ética já passou longe. Né? Gente, isso aqui é muito comum acontecer, não com todas essas coisas, igual eu coloquei aqui, isso aqui eu pego um exemplo bem absurdo, né? Mas é muito comum a empresa colocar no papel um monte de valores e não cumpri-los. Por quê? Ah, porque era bonito. Olha que bonito colocar tudo isso no papel, né? Então, o que acontece, gente? A gente precisa passar a entender uma coisa. Esses valores, eles não são só no papel. Se eu coloquei eles, eu tenho que praticar. Porque eu estou falando, né, quando eu fui contratar o Ramon, que eu espero que ele tenha esses valores aqui também. Só que, vamos pensar o seguinte: se o seu patrão não tem os valores, você vai se sentir na obrigação de cumprir esses valores? Não. Se você não vê o patrão cumprindo, você vai falar, ah, eu preciso fazer, porque ele falou que tem que ter. Por conta do emprego, a gente até... A gente tenta, né? É. A gente tenta. Aí uma vez um aluno virou e falou assim, né? Ah, Marcelo, mas eu realmente não gosto, por exemplo, de pessoas de tal religião, ou eu não gosto realmente de homossexuais. Gente, ok, você não é obrigado necessariamente a gostar, mas você tem o dever e a obrigação de tratar com respeito. Tá? É o mínimo que se espera como ser humano. Agora vamos lá, gente. Esses valores, agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que eu mostrei para vocês semana passada um livrinho, né, o Marketing 3.0, falei dele. Naquele livro, o Philip Kotler, ele comenta sobre um estudo que foi feito, e olha que interessante, que as empresas que cumprem com os seus valores, né, aquelas que não colocam só no papel,
que elas fazem de verdade aquilo, elas lucram mais que as outras. Sabe por quê? Agora tem um porquê, não é à toa, né? Quando a gente fala em cliente, a gente tem o cliente externo, que é aquela pessoa que vem comprar na minha empresa. E a gente tem o cliente interno, que são os funcionários e todo mundo que trabalha e lida com a empresa. O cliente interno, gente, ele é mais importante que eu fique atento a ele do que o externo ainda. E eu vou mostrar por quê. Se o cliente interno não compra de verdade a ideia do seu negócio, se ele não compra de verdade a empresa, ele não consegue vender bem essa ideia para o cliente externo. Ou seja, se esse cara aqui não está satisfeito, esse aqui também não vai ficar satisfeito. Olha como que isso afeta, né? Por quê? Porque como que eu vou, né, realmente aplicar aquelas coisas se eu não estou vendo isso acontecer aqui dentro? Então, o cliente interno é muito importante que ele seja. Eu não estou falando paparicado, não, tá, gente? Não é, ai, nossa, eu vou ficar passando a mão na cabeça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o cliente interno ele precisa estar satisfeito com o local onde ele trabalha. Quando a gente está satisfeito, quem já trabalhou ou trabalha deve já ter passado por isso. Quando a gente está satisfeito com o local onde a gente trabalha, a gente rende mais. E por que, que a gente rende mais? Porque a gente vai trabalhar satisfeito. Eu não estou falando que não tem dias ruins, gente. Todo mundo vai ter um dia ruim, né? Vai ter aquele dia que você vai acordar e vai falar: nossa, que saco que eu vou lá trabalhar hoje, né? Mas ainda assim, esse dia ruim, ele é a exceção. O problema é quando isso se torna a regra. Porque aí você não está satisfeito. Ou seja, a empresa perde vendas, a empresa perde clientes. E tem um problema pior ainda. O patrão, com o tempo, vai acabar tendo que fazer o que com esse funcionário? Eu vou ter que desligar ele, vou ter que contratar outro. Só que desligar um funcionário e contratar outro, a gente tem aqui, ó, para desligar eu tenho o custo da demissão. Né? Tem que pagar lá a indenização, tem que pagar aviso prévio, tem que pagar um monte de coisa. E contratar outra pessoa tem mais um custo que todo mundo esquece. O treinamento desse funcionário gera um custo. Porque eu vou contratar lá, por exemplo, a Rebeca. O primeiro dia da Rebeca na empresa, ela ainda não sabe. Ah, mas é vendas, ela já sabe. Não sabe, ela precisa acompanhar um vendedor para entender qual é o roteiro de vendas dessa empresa agora. E aí, gente, esse vendedor que está treinando ela, ele não consegue trabalhar na mesma quantidade que ele trabalha quando ele está sozinho. Ele tem que trabalhar mais devagar para ensinar ela. Isso faz com que aconteça o quê? Eu tenho 2 funcionários rendendo metade do que eles poderiam render. Ou seja, é dinheiro gasto, né? É custo para a empresa. Então, esse estudo ele mostra que as empresas que cumprem os seus valores, esses funcionários, além de trabalharem mais satisfeitos, além de renderem mais, a empresa tem menor, ó, símbolozinho de menor, rotatividade. Ou seja, muda menos os funcionários, e isso faz com que a empresa seja mais confiável aos olhos do consumidor. Outro detalhe, né? A empresa, gente, ela está sendo vista pela sociedade. Aí já pensou, eu vou conversar lá, né, com a Giovana, e a Giovana fala que o lugar onde ela trabalha, nossa, lá é muito ruim, não sei o quê, fala um monte, né? Eu nem sei se a Giovana trabalha, mas fazendo de conta que sim. Ela vai falar um monte, né? Aí eu paro e penso, nossa, ela trabalha lá dentro, ela deve saber do que ela está falando. Ou seja, eu já vou ficar
com uma visão ruim do local, às vezes sem nem conhecer. Tá? Esse mesmo livro, ele explica o seguinte, o nosso cérebro, isso tem estudos, tá, gente? O nosso cérebro, ele é programado a acreditar mais nas pessoas em quem a gente confia. Então, se eu confio na Giovana e ela falou isso para mim, opa, eu vou confiar nela, vou acreditar no que ela está falando. Então, é muito difícil a empresa reverter uma visão ruim. Eu vou contar um segredo para vocês, gente. Eu já trabalhei num lugar, quando eu advogava ainda, que eu fiquei lá 3 meses e pedi para sair. Por quê? Porque eu não concordava com a postura ética do escritório. Eles prometeram uma coisa para mim e não me entregaram. E na época eu não tinha gastos, né, que falar, eu preciso desse dinheiro. Eu voltei para um escritório que eu trabalhava anteriormente, que eu ganhava muito menos, mas que pelo menos lá a ética era cumprida, eu podia aceitar aquela situação. Então, assim, lógico, gente, eu não estou falando assim, olha, você não concorda com a empresa, Pedro, já pede demissão e cai fora. De repente você tem uma casa para sustentar, você não pode fazer uma loucura dessas, né? Mas assim, você não está satisfeito? Ir trabalhar todos os dias é um tormento para você? Começa a procurar outra coisa, né? Por quê, gente? Porque você não está rendendo tudo aquilo que você pode render. Você não está conseguindo produzir tudo aquilo que você pode produzir, e isso vai virar um ciclo. Você vai falar assim, pô, mas aí meu patrão não me reconhece, e aí ele não te reconhece porque você também não está satisfeito, e aí você não está satisfeito porque ele não te reconhece, a gente não sai do lugar. Então é muito importante que a gente tenha essa visão e trabalhe isso, né, para que isso possa permitir que a gente cresça, tá? Então, assim, eu recomendo muito, tá, gente, que vocês dêem uma pesquisada também sobre essa questão dos valores e ética. Eu tenho um material que, quando a gente tem uma aula assim para extra, eu trabalho ele, que fala um pouquinho sobre essa questão da ética dentro da empresa, tá? Então, mais para frente, a gente vai retomar, a gente pode marcar uma aula para isso, combinar uma semana para falar sobre isso, tá? Mas isso é muito importante, tá? E aí eu peço encarecidamente assim, gente, se um dia vocês forem montar o seu negócio, na hora de colocar lá quais os valores que vocês vão ter, ao invés de sair colocando um monte, coloca aquilo que você realmente acredita. Coloca aquilo que você sabe que você vai fazer, né? Por quê? Porque assim você consegue efetivamente passar isso adiante, tá? Não importa se você vai colocar lá só 3 coisas, 4, 2. O importante é que você coloque coisas em que você acredita, tá? Tranquilo, gente? Então tá. Tranquilo. Vou Professor, essa agora, questão de... vou agora lá para o nosso quadro branco. O que que acontece? Nós vamos começar, gente, né? Semana que vem nós vamos ver com um pouco mais de aprofundamento isso, mas eu vou começar agora a falar um pouquinho para gente sobre hierarquia, cargos, funções, né, dentro da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre organograma. E aí eu falei semana passada que eu ia pular um tópico que estava ali na apostila, que era o que é uma empresa e o que é uma organização. Eu não esqueci, não. Eu falei que eu ia jogar, né, para outra matéria ali, tá aqui. Isso aqui vai estar no capítulo 4 da apostila, tá, gente? Então, só para a gente entender,
Vamos imaginar uma empresa, né? Para a gente entender a importância dessa coisa aqui da hierarquia. Quem sabe aí, que se quiser pode mandar no chat ou pode falar se quiser. Quem quer dar opinião sobre o que é a hierarquia, gente? Sem colar da apostila. Então vamos lá, vou explicar. É como se fosse o dono, em a relação entre o dono e o nosso gerente. Tem a O ver, dono da... estamos no caminho certo, né? A hierarquia, gente, ela é uma definição, né, da cadeia de comando. Então, para que a empresa funcione muito bem, a gente precisa definir uma cadeia de comando, né? De quem manda em quem. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem lá uma empresa e a empresa ela tem lá dentro dela, ela tem o setor financeiro, tem o setor comercial, tem o setor de marketing e tem o setor de estoque, por exemplo. Normalmente tem mais, tá, gente? Eu só estou pegando um recorte aqui. O gerente financeiro, ele não vai mandar no assistente comercial. Apesar de gerente ser um cargo superior a assistente, aqui eles estão separados por uma barreira, ó. Se eu sou um gerente financeiro, a minha cadeia de comando, as pessoas em quem eu mando são apenas aquelas que estão aqui dentro do financeiro. Comercial, a mesma coisa, marketing, o estoque, TI, né? Eu sei que tem empresas em que a pessoa ela se acha muito poderosa, de repente, por ter um cargo de gerência, e quer mandar em todo mundo, até de outros setores. Mas a empresa bem estruturada, a empresa em que as coisas são bem definidas, não pode acontecer esse tipo de coisa. Por quê, gente? Porque cada um vai focar em uma área de trabalho. Nós vamos ver semana que vem, vocês devem, quem tiver com a apostila aberta, deve ter visto que aí na apostila tem uma pirâmide desenhada. Nós vamos falar sobre essa pirâmide na semana que vem, né? Eu vou explicar como que essa pirâmide hierárquica ela serve para a gente organizar essa estrutura aqui. E aí nós vamos ver que dentro dessa hierarquia, para que a coisa fique bem definida, a gente define cargos. E esses cargos, eles têm funções, tá? E aí a gente desenha a partir dessa pirâmide, desses cargos e dessas funções, a gente vai desenhar o organograma da empresa. Então vocês conseguem ver como tudo isso está ligado, como tudo isso está, né, bem unido. E aí vamos entender essa diferença aqui. Isso aqui a gente já pode falar hoje, tá fácil da gente falar da diferença entre empresa e organização. Então, a empresa, gente, ela é aquela pessoa jurídica que nós vimos lá na primeira, segunda aula. Então, quando eu falo assim, por exemplo, o Sebrae, a empresa Sebrae. Quem é a empresa Sebrae? É a pessoa jurídica do Sebrae, certo? Já a organização, a gente está falando das pessoas. Cadê? Pessoas que formam a empresa.
Só que pessoas, gente, nós não estamos falando aqui, por exemplo, da Gleizimara, da Giovana, do Ramon, da Rebeca. Não é pessoa a pessoa. A pessoa que a gente está se referindo, na verdade, aos cargos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa jurídica Sebrae é a empresa. Agora, o CRA, né? Aqui representado, ou não sei, acho que ela já deve ter. Não, ela ainda está aqui, né? Representado pela Ana. O pedagógico, neste momento, representado pelo professor Marcelo, professora Luana, professora Simone. A coordenação pedagógica, a gente tem, né, a Carla, nossa coordenadora, vocês conheceram ela lá na aula inaugural. Então, essa diferença entre a empresa e a organização. Por quê? Porque a organização, se a gente voltar lá rapidinho, deixa eu voltar no nosso slide rapidinho. A organização é a modelagem do trabalho, alocação de recursos, utilizando quem? Os recursos humanos, financeiros, para alcançar os nossos resultados. Então, são as pessoas, recursos humanos aqui, que vão me permitir alcançar o meu resultado. Então, deu para entender a diferença entre empresa e organização? Então, gente, semana que vem a gente vai falar então um pouquinho mais aí sobre hierarquia, tá? Não percam, uma aula bem legal também. E por hoje é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.